Olá, hoje estou aqui com a professora Maria Esther Marques. Ela é professora no Instituto Militar de Engenharia, o IME, e associada à BMS. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Espaço do Associado. Eu que agradeço, Tamires, agradeço à BMS o convite, a possibilidade de falar sobre as nossas pesquisas que são conduzidas aqui no IME nesses últimos anos. Legal, professora. Então, por favor, começa contando um pouco para nós sobre a sua carreira até chegar ao IME e depois um pouquinho também sobre o que a senhora está fazendo no momento. Eu fui aluna, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz o curso de engenharia civil lá e durante o período de aluna eu fui estagiária da Tecnosolo, que é uma empresa conhecida, né? Na época quem era da presidência era o professor Costa Nunes, quem trabalha com geotecnia há muitos anos sempre já ouvi falar do professor Costa Nunes, ele foi um dos pioneiros, né, da engenharia da mecânica dos solos no Brasil. E eu, fazendo estágio lá, eu me interessei por mecânica dos solos. Eu, na época, estava em dúvida, vou fazer estruturas ou mecânica dos solos, e lá no estágio foi interessante para eu aprender um pouco mais de mecânica dos solos na prática e decidi também a fazer a especialização no 5º ano de mecânica dos solos. Desde então, eu trabalhei na Tecnosolo, né, desde formada até 94, mais ou menos, quando eu comecei a fazer o meu mestrado. Entrei no mestrado na COP, em engenharia geotécnica, né, em geotecnia, e depois, na continuidade, fiz o meu doutorado. Só que teve um aspecto especial, porque a UFRJ tinha um convênio, na época, com a Universidade Laval, em Quebec, e eu consegui fazer parte das minhas pesquisas lá no Canadá. Então, eu fiz mestrado, o que hoje a gente chama de sanduíche, né? E também um doutorado. E aí, no retorno do Canadá, eu fiquei como consultora, e em 2007 eu prestei concurso aqui para o IME, e desde então eu trabalho no IME como professora. Hoje já sou professora titular, desde o ano passado, e eu atualmente atuo como professora dos cursos de pós-graduação de engenharia de transportes, engenharia de defesa e da graduação. A nossa graduação aqui é em engenharia de fortificação e construção, que é equivalente à engenharia civil no meio civil, né? Um nome histórico, nossos alunos têm o CREA igualzinho, um engenheiro civil, e atualmente, como eu falei, eu sou coordenadora do curso de pós-graduação de engenharia de transportes. E desde então a gente tem trabalhado, logicamente, eu sou da área de engenharia civil, então em transportes nós temos duas áreas de concentração, engenharia de planejamento e operação e infraestrutura. Eu trabalho especificamente na área de infraestrutura, né? E parece que eu sempre trabalhei na área de infraestrutura de transportes, porque desde a época de Tecnosolo, a gente trabalhava com encostas associadas a rodovias, questões de encostas associadas à ferrovia, a área também de aeroportuária, né? Sempre com infraestrutura. Eu nunca tinha me dado conta do quanto a nossa atuação de geotécnica tem a ver com infraestrutura de transporte. Depois eu pegando assim o meu currículo e olhando assim, gente, eu trabalhei a vida toda com infraestrutura de transportes, que é impressionante isso, né? Hoje no IME a gente trabalha muito com rodovia, né, que é a base da infraestrutura, mas recentemente, há uns 4, 5 anos, a gente tem tido muita pesquisa na área de ferrovia. Ano que vem, por exemplo, a gente está com a expectativa de abrir um novo laboratório, o LARME, o nome do laboratório, lá em Guaratiba. O IME, por ser um prédio antigo, né, a gente não tem tanto espaço de laboratório, e a expectativa é que a gente faça ensaios em verdadeira grandeza nesse laboratório, né, com atuadores, com pista experimental de ferrovia, e realmente são volumes, né, de lastro e tudo mais, e dormente, e são
ensaios muito especiais. Aqui no IME, como não é geotecnia, a gente acaba se envolvendo com não só a área de geotecnia pura, né, mas muito aplicada à infraestrutura. Então, assim, é um desafio, porque os ensaios e toda a questão de campo requer muito recurso, né, principalmente a parte de instrumentação em campo não é trivial, mas a gente tem tido excelentes parcerias com o privado. É interessante saber sobre a sua ideia a respeito, sua ideia pré-concebida, né, sobre a área de transporte. Foi algo que realmente mudou para você depois que entrou no IME, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu sempre pensava na infra de transporte como sendo o estudo do concreto asfáltico, pavimento. O aluno, ele geralmente ele tem pouco contato com outras áreas, às vezes, né? E o que eu percebi aqui, trabalhando com os colegas aqui, é que você tem que estudar concreto porque você tem ponte, porque você tem muro de encontro, então você tem aspectos específicos de infra quando você está lidando aí com concreto ou o que seja, né? Na minha área de recursos hídricos, você tem hidrovia, né, dutovia, que você também tem que trabalhar, e tem aí a parte de dutovia, que também tem o solo, principalmente em áreas de encosta e baixada. A gente tem aeroportuário, problemas de solos moles, por exemplo, que eu trabalhei muitos anos. Então, você vê solos moles, por exemplo, em Porto de Suape, você vê solos moles no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Vitória, no aeroporto de Porto Alegre, como trabalho aí do professor Schneid. Então, isso é infraestrutura de transporte. Não tem assim. É geotecnia, claro, mas é uma geotecnia aplicada em infraestrutura de transporte. Então, no final das contas, qualquer técnica que a gente vai estudar, contenção, por exemplo, eu agora oriento um aluno que ele está estudando a parte de manutenção, metodologia para manutenção de cortinas. Que cortinas são essas? São as dezenas e centenas de cortinas que existem ao longo de uma via ferroviária, ou de uma rodovia, poderia ser de uma rodovia também. Então, assim, tem a infraestrutura de transportes, ela é muito mais ampla do que eu inicialmente tinha ideia como estudante. Que legal, professora. E atualmente, que pesquisas legais, interessantes estão sendo feitas aí no IME? Muitas, eu imagino. Nossa! Eu tenho trabalhado muito com concessionária ferroviária, né? Tenho alunos na MRS, na Rumo, na Vale, então a gente tem trabalhado com pesquisas na área ferroviária bastante. Como eu falei, eu tenho trabalhado com comportamentos de dormente, em vias, né? Estabilidade de taludes, cortinas, telas. A gente tem trabalhado, recentemente orientei uma aluna com um colega lá de Brasília sobre lastro, com borracha de pneu inservível para melhoria de desempenho, para diminuir a deterioração de lastro. A gente tem trabalhado com pavimento, né, também, mas muitos solos tropicais, comportamento de solos tropicais, aproveitamento de materiais que muitas das vezes são descartados por norma, mas que apresentam comportamento mecânico e hidráulico adequado para, por exemplo, ser utilizado em pavimento ferroviário. Então, a gente tem trabalhado com isso também. E, normalmente, o que a gente percebe é que os solos tropicais têm um comportamento adequado mecânico, e eles, por serem solos fora do que seriam as normas que foram concebidas fora do Brasil, por exemplo, uma norma americana, ela não vai contemplar o comportamento do solo tropical, porque lá não tem solo tropical. E muitas das nossas normas se basearam nessas normas europeias e americanas. Então, descarta de cara nossos solos, né? E esses solos, muitas das vezes, têm um desempenho bom.
E o custo, assim, é absurdo para você importar esses materiais mais nobres, que às vezes você tem um material de jazida próxima da sua ferrovia, por exemplo, que você poderia usar. Até um material de corte de talude você poderia usar e está sendo descartado porque não atende à norma. E isso está mudando, essa mentalidade está mudando, né? A gente, hoje em dia, os laboratórios estão cada vez mais equipados para fazer os ensaios de modo resiliente, então já dá para a gente ter condições de avaliar se esse material tem um comportamento mecânico adequado. É uma melhoria, inclusive, na área de rodovias, não só da área ferroviária, mas da área rodoviária também. Né? Mas isso são trabalhos aí de anos, não só nosso aqui do IME, mas da COP também, né, de outras instituições aí de ensino que têm trabalhado para tentar entender melhor o comportamento dos solos tropicais com vista a usar esses solos que muitas das vezes são descartados. São custos assim, às vezes você tem uma economia de milhões ao utilizar esse solo. E comportamento, a gente tem trabalhos aí de doutorado, inclusive, mostrando o bom desempenho desse material em campo, instrumentado em campo. Então, realmente é uma melhoria para a sociedade, digamos assim, nessas pesquisas. Bom, professora, muito obrigada pela sua atenção, pela conversa. Foi um papo muito interessante sobre o IME, sobre as contribuições que o departamento que você coordena estão fazendo. Eu que agradeço, também lhes agradeço em especial a BMS. Um abraço grande a todos, muito obrigada pelo convite.